E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente continua na nossa série de teoria de aberturas para falar sobre mais um gambito na abertura italiana. Esse é um gambito um pouco diferente daqueles que a gente vem tratando em vídeos anteriores, porque de todos que eu já cobri até agora e de todos que faltam ainda para cobrir, esse é o pior de todos. Essa abertura é objetivamente muito ruim, ela perde nos primeiros 5 movimentos, mas é difícil de jogar para um dos lados. Então, aquele mesmo tema onde se um dos lados joga bem, ele está ganhando, mas não é fácil achar os lances, tem risco, o rei fica exposto, esse tipo de coisa. Se essa é uma abertura tão ruim assim, por que eu estou cobrindo ela? Então, eu pensei bastante sobre se eu deveria fazer esse vídeo ou não, porque eu particularmente nunca vi essa abertura, ninguém nunca jogou ela contra mim. Mas eu sei que ela é bem popular em Blitz e Bullet, que são controles de tempo mais rápido, que eu não jogo tanto assim. Então talvez eu não tenha visto só porque eu não tenho tanta experiência nesses controles de tempo. E, acredite você ou não, o branco sacrifica uma peça cheia por nenhuma compensação, e mesmo assim, no Lichess pelo menos, o branco ganha mais que 50% das partidas. Porque a maioria é jogada em controles de tempo bastante rápidos, e é bem difícil refutar uma jogada tão ruim quanto essa quando você tem 1 minuto de tempo. Então é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você saiba o que fazer se você vê isso, não tenha que pensar e perder tempo, saiba as melhores linhas e destrua o branco se ele tenta jogar dessa maneira contra você. Então do que eu estou falando? Na abertura italiana, a gente começa com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, e aqui você acha que você vai entrar num jogo normal. Você joga, por exemplo, o bispo C5, espera no Adiocopiano, talvez um gambito Evans, se o adversário estiver se sentindo mais assim, e do nada o branco vai lá e joga bispo toma F7, tá? E essa é uma abertura que existe, acredite ou não, se chama gambito Jerome. O que é esse lance, né? Vamos tentar entender. É muito simples a ideia aqui. Aí, o branco está sacrificando a peça cheia mesmo, a gente vai tomar F7 e agora ele vai sacrificar outra peça tomando E5. A gente com cheque, a gente vai tomar E5 e agora o branco recupera uma das peças, né? Porque essas duas peças aqui estão indefesas, dá para ele recuperar uma, ele sacrificou duas, então mesmo que ele recupere uma, a gente ainda vai ter uma peça a mais. Existe uma única continuação que é dama H5 cheque, que ataca o rei e ataca o cavalo em defesa aqui ao mesmo tempo. Se você vê um outro lance, que às vezes também é jogado, mas é muito ruim, é D4 aqui, com a ideia de enforcar essas duas peças. Dama H5, pelo menos, continua sendo ruim, continua perdendo para o branco, mas pelo menos cria chances, né? Pelo menos tem maneiras de o preto não saber o que fazer aqui, cometer um erro e aí o rei dele ficar muito exposto. Se D4 nessa posição, você nem tem nada disso. Tá? Talvez se o preto tomar em D4, você ia tomar de volta de dama e aí as coisas ficam um pouquinho complicadas, porque o cavalo continua no ar. Mas a sequência certa aqui, o lance que você precisa conhecer aqui é dama H4, que refuta completamente essa ideia de D4 aqui. Porque se ele toma o cavalo, aí abre a diagonal e dama toma F2 é checkmate. Então não dá pra tomar o cavalo. Se ele toma o bispo, é igualmente ruim, porque a gente toma em E4, é cheque e ataca G2 ao mesmo tempo, ele ia ter que mover o rei para defender G2. A partir daqui a nossa peça está defesa, a nossa dama está no ataque. Não tem nenhuma chance do branco ganhar essa partida em qualquer controle de tempo. Depois de dama H4 aqui, a única continuação que sobrevive é jogar o roque. E agora a gente toma E4, como eu falei, ele vai recuperar uma das peças, mas isso não é um problema porque a gente continua tendo uma peça a mais. Nessa posição a gente poderia jogar cavalo F6, a gente não tem medo de torre para E1, porque a gente só vai mover a dama e o cavalo permanece defendido. E aqui o nosso plano é jogar torre 8, rei G8, esses são lances que você pode quase que pré-mover numa partida de 1 minuto, porque não tem muito o que o adversário pode fazer para impedir isso, só cuidado com um lance tipo G4, se você for pré-mover, né, atacando a dama. Mas a linha principal mesmo aqui é dama H5, que é o lance que a gente tem que saber como responder. Então aqui a gente tem 6 possíveis respostas, e é aqui que começam as complicações, porque digamos que você está jogando uma partida de bullet, o seu adversário acabou de sacrificar duas peças, você tem 1 minuto para ganhar essa partida com duas peças a mais, só que o seu rei está em xeque e você tem que mover ele para algum lugar, não quer gastar tempo e do nada você vai lá e decide jogar, por exemplo, rei para E7. Você acabou de perder, esse lance perde, porque agora ele vai tomar E5 com xeque e depois que você mover o rei ele vai tomar de novo com xeque, ele acabou de recuperar as duas peças que ele sacrificou e tem uma posição melhor, o seu rei está exposto, então esse lance perde. Ou, por exemplo, da mesma forma, se aqui nessa posição você joga rei para F6, perde do mesmo jeito, porque a única diferença é que agora tem um lance intermediário, dama F5, para tirar o rei da defesa do cavalo, e agora a gente toma e é a mesma sequência.
e o branco recupera as duas peças que ele sacrificou com a vantagem. Então tem maneiras de essa abertura dar certo para o branco, tá? Acredite ou não, tem maneiras de dar certo se a gente erra. Mas a gente está aqui para aprender o que fazer se o branco joga esse lance, como refutar isso. Então vamos deixar o melhor lance por último e primeiro vamos tratar das outras respostas. Então a gente viu que rei para F6 ou rei para E7, os dois perdem instantaneamente porque o branco recupera as duas peças com cheque. Então quais são os outros lances? A gente poderia pensar em bloquear esse cheque, por exemplo, com G6. Só que aqui continua sendo complicado de jogar, porque agora ele vai tomar E5 e aparentemente ele está atacando a nossa torre. O que você precisa saber aqui é que depois de dama para E7, ele não pode tomar a torre, certo? Mas isso você precisa saber, porque se você imagina que a torre está atacada aqui e joga um lance para bloquear, aí você não vai achar esse dama para E7. Mas esse é o melhor lance, objetivamente. Sacrificando a torre, porque se ele tomar, esse lance perde. Porque agora a gente toma E4, é cheque, ele vai ter que mover o rei, e a gente toma G2 de novo atacando a torre. Se ele move a torre, agora a gente tem D5 com essa simples e forte ameaça aqui de bispo para G4, que ia eventualmente levar a checkmate. Então ele precisa jogar, ele pode tomar esse peão com cheque, e depois ele precisa jogar H3 para impedir a gente de jogar bispo G4. Mas aqui a gente pode até tomar em H3, o peão está indefeso, e continuamos ameaçando bispo G4 agora. Se, por exemplo, o único lance que sobrevive aqui, que impede o checkmate forçado que a gente tem, é tomar, e agora o preto está completamente ganho. Então, por isso, não dá para tomar a torre, aqui depois de dama para E7, não dá para tomar em H8. Ele precisa jogar um lance como, por exemplo, dama para F4, para tirar a dama com cheque. Se em qualquer situação a gente conseguir trocar as damas, aí a gente está completamente ganho de novo, vai ser muito fácil de ganhar esse aqui mesmo com só 1 minuto. Ele não quer a troca de damas, ele vai mover a dama da oferta que a gente fez de trocar com cheque. Agora a gente move o rei para G7 e o nosso rei está muito bem seguro aqui. A gente chegou numa posição decente, mas assim, aí agora ele pode preparar D4, que ataca o seu bispo, fazer o roque, jogar F4, talvez até esse lance para atacar o seu rei nessa diagonal. Então é bom, porque assim, objetivamente, muitos lances ganham depois de dama H5. Lógico, o branco acabou de sacrificar duas peças. Objetivamente, G6 é um lance bom. Só que não é o mais fácil de jogar, não é o melhor nesse sentido, porque ninguém vai jogar isso contra você numa partida de 15 minutos, onde você tem muito tempo para pensar e ver, analisar e refutar o que ele está fazendo bem devagar. Eles só vão jogar isso contra você, você só vai ver essa abertura em 2 minutos ou 3, no máximo 3. Então, o que a gente quer é uma linha que seja prática, fácil de jogar e que garanta uma posição melhor pra gente no final. E G6 não faz isso aqui, por mais que seja um bom lance, se você tivesse 1 hora você ia ganhar todas as vezes, e um computador ganha todas as vezes a partir daqui, mesmo assim. Então vamos voltar, qual seria a outra opção depois de dama H5 cheque? A gente poderia talvez tentar bloquear com o cavalo em G6. O que você está fazendo com essa ideia é bloquear o cheque com o cavalo e permitir ele tomar o bispo no final. E esse bispo poderia ser uma grande fonte de contra-jogo em F2. Então, objetivamente, essa não é a melhor das ideias. Primeiro ele ainda vai, por exemplo, depois daqui ele ainda vai jogar esse cheque para colocar o seu rei numa posição um pouco pior e depois tomar o bispo. Agora a gente poderia continuar com D6, atacando a dama volta para E3, cavalo F6, roque, rei F7 para tentar preparar o roque manualmente, né, jogar o rei para cá, trazer a torre e mover o rei de volta. Então se F4 aqui, rei E8, F5, cavalo para E5 e D4 atacando. Então essa posição, objetivamente, de novo, é muito melhor para o preto tem material a mais e tudo mais. Mas o branco tem mais espaço, esses peões vão tentar te atropelar, você está sendo atacado. Então, de novo, não é a melhor das opções. Lá atrás, por mais que seja um bom lance, você ia ganhar se você tivesse mais tempo, como sempre, lá atrás existem opções melhores aqui, em vez de bloquear com o cavalo em G6 nessa opção. Então vamos lá, a gente acabou de ver que esses dois lances perdem. G6 e cavalo para G6 são bons, mas não são fáceis de jogar, principalmente com pouco tempo no relógio. Resta ver primeiro, então, vamos ver rei para F8 agora, que é outro lance que sai do cheque. Então aqui ele vai tomar em D5, lógico que ele precisa recuperar uma das peças, e a gente joga D6 para atacar a dama e ao mesmo tempo defender o nosso bispo. Agora ele vai jogar dama para G3, se ele voltasse para F4 aqui com cheque, a gente bloqueava com a nossa dama. Então dama G3, para colocar a dama em segurança e tentar criar algum ataque na ala do rei, a gente desenvolve com o cavalo para F6 e D3. E essa posição, de novo, é melhor para o preto, só que o branco tem muitas ideias aqui. Ele vai tentar jogar F4 e te atropelar com o centro,
fazer o roque, que por exemplo é uma ideia, colocar a torre F1, subir as torres, cavalo C3 para D5 também é uma ideia, bispo para G5 cravando o seu cavalo. Você ainda vai ter que mover o rei de novo para trazer a torre e fazer o roque manualmente. Então essa não é de novo a melhor das opções, por mais que objetivamente o preto esteja melhor nessa posição. Então, tendo visto tudo isso, vamos agora para a melhor linha, o que você tem que memorizar, que você precisa fazer se o seu adversário joga isso contra você nessa posição. Você tem que ser frio, ignora o medo, tenha coragem e jogue rei para E6, tá? Confia em mim, vou te mostrar como esse lance ganha. Porque é o seguinte, isso aqui parece que você perdeu a cabeça, né? Que você tá jogando o rei para cima do ataque, você vai perder o bispo com cheque, o cavalo com cheque. Tudo vai dar errado a partir daqui, parece que esse é o pior lance que você podia ter escolhido, mas eu vou provar para vocês como esse lance funciona. Como eu falei, você tem que confiar na sua preparação. Então se você vai jogar isso, jogue isso conhecendo a linha, porque é necessário que você jogue de forma precisa. Mas, objetivamente, esse é o melhor lance, essa é a melhor linha. E se você sabe alguns lances de teoria a partir daqui, eu garanto que você vai ganhar todas as partidas contra o Gambito Jerome, se alguém jogar isso contra você. Então vamos logo tirar a opção mais assustadora do caminho, que é Dama F5 cheque. Parece aqui que ele está dando um cheque e a gente vai ter que mover o rei para longe, ele vai tomar o cavalo com cheque de novo e deu tudo errado. Mas aqui a gente joga o frio rei para D6, mantendo a defesa do cavalo. Frio, colocando o rei em D6 na frente do peão, mas isso aqui ganha para o preto. Vamos ver dois lances que o branco pode tentar jogar contra você aqui e como refutar os dois. O primeiro deles é F4. Se ele joga F4, ele está atacando o nosso cavalo e ameaçando até tomar em E5. Então aqui a gente precisa jogar dama para F6. Porque, como eu falei, o branco sacrifica duas peças, mas ele recupera uma delas. Essa ideia de rei para E6 e depois D6 não é para manter o cavalo. É para devolver a peça da maneira mais segura e firme possível. Então, depois de ele atacar o cavalo aqui, a gente não move o cavalo, a gente defende ele com a dama, para que depois que ele recupere a peça, a gente tome de volta de dama e ofereça essa troca que é bem difícil de negar. Porque a gente está oferecendo a troca das damas, que é algo que o branco não quer. De novo, como eu falei, se a gente troca as damas, fica muito mais fácil de jogar. E a gente vai ganhar isso aqui, mesmo que seja só com 1 minuto. E se ele nega a troca das damas, aí a gente está atacando E4 e a gente pode tomar E4 com cheque. O que vai propor assim, uma quantidade de contrajogo muito grande pra gente. A melhor tentativa seria aceitar a troca das damas mesmo. E aí a gente ia tomar de volta de rei. Se ele joga C3, por exemplo, para tentar D4 e enforcar o rei e o bispo, de novo você tem que ser frio e tomar em E4, tá? Confia em mim, parece que isso aqui perde, parece que o seu rei está em E4, a peça mais avançada do preto é o rei. Parece que a gente vai perder, levar um checkmate no meio do tabuleiro aqui, blá blá blá. Nada disso vai acontecer, porque não tem cheques. Não tem cheques nessa posição, ele jogou C3, não tem cavalo para C3 com cheque. Então se ele joga, por exemplo, D4 aqui atacando o bispo, grande coisa, a gente volta o bispo. Se ele faz o roque, meu Deus, está ameaçando torre para E1, cheque, vai fazer um raio-x no bispo. O bispo está defendido. Tá? Se ele joga torre 1 com cheque, não tem nada para tomar aqui. A gente botou o bispo em E7 exatamente para o cavalo defender ele. Então se ele joga torre para 1, a gente vai só mover o rei. E qual é o nosso plano aqui? O nosso plano é o plano mais frio que eu já vi no xadrez. É jogar B6, não para fazer fianqueta do bispo e nada disso que você pode estar imaginando. Para jogar rei D5, rei C6, rei B7 e rei B8. Frio. Colocar o nosso rei em segurança gastando todos esses tempos, mas a gente pode, porque a gente tem uma peça a mais. Então, se ele der esse cheque, a gente move o rei, cheque de novo, rei volta para casa, cheque de novo, rei volta para casa. E a gente está seguro, tranquilo e feliz com a nossa peça a mais. Então, isso aqui não funciona. Como eu falei, depois de ele tomar aqui, seja frio, tome, e se C3 separando D4, toma E4. Toma E4 e depois joga... move o bispo e joga B6 para preparar esse caminhozinho, essa jornada de rei. Isso aqui, o seu rei está em segurança, são e salvo. Então, se depois de dama toma E5 e ele quer negar a troca das damas, ele teria que jogar a dama para um lugar que defende E4, né? Então, digamos que ele jogue, por exemplo, dama para G4 aqui, com a ideia de negar a troca e ao mesmo tempo manter a defesa do peão. Aí aqui a gente joga cavalo para F6, ataca a dama de novo e reforça o ataque no peão. Então se ele toma em G7, que seria uma tentativa de buscar algum contrajogo atacando a torre, não funciona, a gente nem defende a torre, a gente ignora isso e toma E4 com cheque, rei para D1
Agora, objetivamente, esse não é o melhor lance. O preto tem coisa melhor do que dama para G4 aqui, mas esse é o único lance que eu vou ensinar e vou mostrar, porque, como eu falei, a gente tem que analisar isso aqui no contexto. Isso aqui é uma coisa que vai ser jogada numa partida de 1 minuto. E se você tem 1 minuto e consegue forçar a troca das damas aqui, porque é cheque e ataca a dama, acabou. A gente está totalmente ganho. Então aqui ele tem que tomar, porque é cheque, não dá para evitar a troca agora, não tem que negar a troca de damas. Então ele vai tomar, a gente vai tomar de volta e ainda estamos ameaçando cavalo para F2, que ia ser cheque, e enforcar a torre. Então nenhum dos dois lances funciona. Depois de dama toma E5 aqui, negar a troca das damas não funciona, porque a gente vai reforçar o ataque E4 e depois vamos forçar a troca. Se ele toma aqui, a gente sabe o que fazer, aceita, e mesmo que ele prepare D4, toma em E4 e faz esse caminhozinho de volta pro rei aqui. Então nessa posição a gente acabou de ver o que acontece se ele joga F4 aqui. Agora vamos ver o outro lance que eu falei que o branco pode ter aqui, que é D4, para tentar enforcar as duas peças. Aqui esse lance simplesmente não funciona, tá? Parece que ele está enforcando as peças, mas isso aqui é só um blefe, porque o peão está em defesa. A gente toma em D4 aqui, e se F4 agora, a gente tem até cavalo de volta para C6, porque agora o bispo cobre o cheque, né? Então D4 não funciona nessa posição. É bem mais simples de refutar, não tem tantas ameaças assim, então F4 seria a tentativa melhor. E se antes disso, por exemplo, aqui, depois de rei E6, ele tem dama para F5, é um lance que parece assustador, a gente sabe o que fazer, move o rei para D6, F4 você sabe o que fazer, D4 você sabe o que fazer. Qualquer outro lance que não seja nenhum desses, você oferece troca de dama, desenvolve, muito simples de jogar. Se nessa posição, em vez de dama F5, ele joga F4, que é um lance mais preciso, agora a gente precisa de novo aceitar que a gente vai devolver uma das peças, ser frio e jogar D6, para que F tome 5 aqui, a gente ia tomar de volta de peão. Não importa o que ele faça, por exemplo, tem duas tentativas aqui. Se dama para F5 cheque agora, a gente só move o rei, libera um ataque aqui do nosso bispo, a dama dele, ele vai ter que mover a dama de novo, não tem mais cheques aqui. E se torre para F1, que é uma tentativa um pouco mais forte, para tentar trazer mais uma peça para o ataque aqui, por enquanto ele só tinha dama no ataque, né? Não funciona do mesmo jeito, porque cavalo F6 ataca a dama para G5, tentando criar contra-jogo atacando G7, mas a gente tem dama para E7, defende o peão, e vai ser muito fácil de jogar a partir daqui. Depois de D6, tomar F, tome 5 não funciona. A melhor tentativa aqui de complicar as coisas seria jogar dama para F5, mas aqui a gente sabe o que fazer já. A gente vai só mover o rei e liberar um ataque do nosso bispo à dama. Então nem dá para tomar o cavalo agora porque a dama está sob ataque. Se ele tenta mover a dama de novo com cheque, a gente move o rei de novo. E se ele agora busca uma repetição, jogando dama para F5, a gente tem rei para C6 e não tem mais cheques. A dama está atacada de novo. Depois que ele mover, a gente ainda tem a oportunidade de salvar o cavalo. Agora sim que vai ser fácil de ganhar, porque agora a gente mantém as duas peças a mais. Então, essas são as linhas que eu tinha para mostrar para vocês no Gambito Jerome. Eu espero que agora, se vocês verem isso numa partida de Blitz ou Bullet, você saiba o que fazer e não perca para um oponente que sacrificou duas peças contra você. Se ficou alguma dúvida, como sempre, sobre as linhas, deixa nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. E até o próximo vídeo.